que estamos a ter sobre o cristão e a política. Temos mais uma conversa que, com certeza, vai enriquecer o seu conhecimento, vai agregar mais valor àquilo que você percebe, e para você que ainda não percebe de política, vai hoje ficar um pouco mais esclarecido e saber qual é o teu papel enquanto cristão na política. Alguma alteração no nosso programa, isso é próprio da dinâmica dos nossos dias, com as pessoas tendo algumas ocupações e os imprevistos vão acontecendo, e quando acontecem, têm também de ser geridos da melhor maneira. Bom, começo também já a saudar aqui a quem já manifestou a sua presença, que é o pastor Lúcio Marques, a partir do Kwanza Norte. Muito grato por estar aí do nosso lado, e vamos querer naturalmente contar com o seu contributo, assim está correto, e dos irmãos que ainda não se manifestaram, mas que sabemos que estão ali do outro lado. Bom, hoje o tema da conversa é o papel do cristão na política, e, como eu disse, temos um imprevisto, não teremos as personalidades inicialmente anunciadas, mas está aqui um homem de Deus, que eu vou passar já a apresentar, estará conosco ao longo destes minutos, destas 2 horas programadas de conversa. É o servo do Senhor, pastor Noé Mateus. Seja bem-vindo. Deixa-me, antes mesmo do pastor Noé responder, dizer quem é o pastor. É um resumo que eu vou fazer do vasto currículo que este servo do Senhor tem. É ministro da palavra e está a servir o Senhor na Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério do Maculoso, e lidera a Casa de Oração para Todas as Nações. O pastor Noé é mestre em Psicologia Pastoral, é bacharel em Direito, além disto, e esse é mesmo um resumo do vasto currículo que o pastor Noé tem, é ativista social, é defensor de várias causas, e ao longo da nossa interação, com certeza, vamos descobrir outros aspectos que nem eu ainda consegui recolher. Muito grato por ter acedido o nosso convite e estar disponível também para interagir com os nossos seguidores. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje, para falarmos um pouco sobre o cristão e a política. Agradeço o irmão Gil, a página Arautos da Fé também, que de facto já é uma página conhecida. Há muita gente a acompanhar o excelente trabalho que tens feito em prol do Evangelho, e penso que esse será um grande contributo para que nós, os cristãos, começamos a segmentar ou a cimentar o caminho para a nossa participação ativa e efetiva na sociedade com base na nossa fé, né? Já em tom de introdução, eu devo dizer aqui que temos que parar de esconder a nossa fé quando se fala de política, né? Porque, de facto, é a política e os políticos que determinam o destino de uma nação, e muitas das vezes, quando não tem ideia da representatividade social, cometem muitos erros. Daí que há necessidade urgente de todos os cristãos assumirem definitivamente a sua fé, para que, quando for tomada alguma iniciativa governamental, ou tanto que vai definir a estratégia nacional, deve-se pensar muito bem, para que no final do dia a maioria que deve ser relevante não se torne irrelevante. Portanto, essa é uma nota introdutória. Que Deus abençoe mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado. Vou só saudar aqui rapidamente quem está conosco. Já saudei aqui o pastor Lúcio Marques, que está na província de Kwanza Norte. Saudar aqui o Reconto do Poeta Chuale. Obrigado por estar ali. O Xavier Vegas, obrigado pela vossa companhia. E vou pedir a quem também nos
esteja a acompanhar, deixe uma mensagem para fazermos também aqui uma saudação. Sabemos que estão ali do outro lado, mas se não deixarem aqui um comentário, poderemos não fazer este reconhecimento. É para nós desejável. Bom, já temos aqui perguntas, mas antes mesmo de irmos ali a pergunta que o nosso amigo Reconde traz, eu queria aqui colocar já a minha. Bom, quando eu fui partilhando, olha, nós estamos com essa visão para esta semana, falar da política, já tive alguns questionamentos, mas vocês, um portal religioso, vão se meter em questões políticas? E eu começo mesmo por perguntar ao pastor, mas em que momento, talvez da história da humanidade, é que surgiu este desligamento? É que as pessoas, é que os cristãos passaram a se afastar, a temer de esta palavra política? Bom, primeiro devo dizer o seguinte: na verdade, a sociedade humana, fundamentalmente humana, sempre procurou tirar Deus da sua ação enquanto sociedade. E isso faz com que várias vezes o ser humano acha que religião e política, que na verdade do termo original é polis ou organização, não podem andar juntos. E daí todos os outros políticos ou políticas que foram sendo elaboradas foi no sentido de afastar os religiosos. Lembrando que o mundo civilizado, desde o primeiro século até mais ou menos o período que nós estamos, tentaram sempre associar a política somente a quem não está ligado à religião, porque as atrocidades, as guerras, os crimes é atribuído aos religiosos, não é? Os supostamente políticos querem ficar com o domínio da sociedade. Então, sempre que se vai falar sobre religião e política, acaba gerando uma série de desconfortos também, diga-se de passagem, fruto da demagogia política. Ou seja, você pode ser médico, pode ser político. Você se é advogado, pode ser político. Você pode ser político, mas se é cristão não pode ser político, não é? Então, criou-se essa demonização do religioso para afastá-lo exatamente da participação política. E os religiosos acabaram ficando acuados dentro das suas denominações religiosas, não é? E têm dificuldades hoje de expressar, portanto, a sua participação na vida política ativa. É fundamental lembrar às pessoas que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos ter uma religião, né? Estar envolvido no desenvolvimento da sociedade e termos a nossa família. Faz parte desse processo. Independentemente se vai ser cristão ou não, todo ser humano acaba tendo uma religião. Mas, infelizmente, o cristianismo, em função de vários fatores que o mundo foi enfrentando ou foi vivendo, acabou tendo, portanto, acabou sendo manchado por um grupo de políticos para evitar que os cristãos, no caso, manifestassem a sua vontade política. É um dever ou é um direito ser político? Eu penso ser um direito mais do que um dever. Porque se olharmos para a essência da palavra, polis, ou que nos remete à organização da sociedade, é de fato um direito nós participarmos na vida ativa do nosso país. E é fundamental dividir aqui o político ativo envolvido dentro de um partido político e o político social, não é? Temos que estar dentro da sociedade, fazendo o nosso papel e ajudando a nossa sociedade a ser organizada em todos os sentidos. Eu deixar de ser político e estou abrindo mão de um dos direitos fundamentais do ser humano, que é o direito à cidadania. É a minha cidadania, é enquanto cidadão, que vai me fazer exercer a política.
é fundamental olhar nesse sentido. Quero também lembrar aqui que este direito do cidadão cristão ser político, mais uma vez, acaba sendo usurpado fundamentalmente na nossa sociedade em função da demagogia política. Ou seja, se você não dizer que é cristão, você vai participar na vida ativa do país. Você vai ser político, você vai estar dentro de uma estrutura política, de um partido político. Mas se você assumir definitivamente que você é um cristão fervoroso, que faz parte de uma denominação, que quer respeitar os teus valores e princípios, toda a sociedade, fruto da demagogia política, vai te olhar como um impostor, não como alguém que vai agregar valores, não é? Então, é fundamental também desestruturar esse pensamento social a respeito do direito do cristão, que é cidadão, exercer, portanto, o seu direito de cidadania, participando da vida política ativa do país, eleger, ser eleito, portanto, faz parte daquilo que é o nosso direito enquanto cidadãos, portanto, deste país. Pastor, no meio religioso, normalmente quando se discute algum assunto, a pergunta que vem logo é: qual é a base bíblica para isto que você está a falar? E nesta lógica, como é que biblicamente nós podemos explicar a uma pessoa que ela tem esta responsabilidade? Ele pode ser explicado por outros termos, mas que no fundo ela acaba a ser um ser político que tem ali uma responsabilidade na sociedade que ele não pode delegar a outras pessoas. Ok. Nós temos na Bíblia vários exemplos de, portanto, de políticos, vamos dizer assim, que amaram e serviram a Deus e não abriram mão, portanto, da sua participação ativa na sociedade em que eles estavam inseridos. Eu vou trazer o exemplo da construção de Jerusalém, que foi uma contribuição de Neemias. Aquela participação ativa de Neemias para a construção de Jerusalém é uma ação política. Todos nós sabemos que a reconstrução de uma nação não é uma coisa simples de ser feita, e foi necessário fazer uma organização, vamos dizer assim, da cidade de Jerusalém para que Neemias pudesse reconstruir aquilo. Vamos encontrar José, que foi governador. Só é governador quem é político. Não se entrega a responsabilidade para governar quem não é político, porque tem que ter uma estratégia de organização da sua sociedade. Vamos encontrar Daniel a fazer o mesmo exercício. Vamos encontrar Sadraque, Mesaque e Abednego a fazer o mesmo exercício. Vamos encontrar Moisés e Josué, que organizaram a sociedade hebreia, ok? Distribuíram as terras de acordo com as tribos. Depois de Moisés, obviamente, ter ascendido aos seus. Mas Josué fez esse trabalho que começou com Moisés. Toda essa organização necessária para que a sociedade em que nós estamos inseridos viva em paz, viva dignamente, que quando o justo governar, o povo vai se alegrar, e quando o ímpio governar, o povo vai se entristecer, obviamente, deve-se ter em conta esse aspecto. Repito, a Bíblia Sagrada está repleta de vários exemplos sobre organização da sociedade. O que é que acontece? E mais um aspecto da demagogia política. Sempre ligam a política às coisas más. Se fosse tão má assim, por que é que os outros políticos vão para lá? Se fosse tão má assim, por que que todo mundo pode, menos os religiosos? Né? No final, quando a fatia, quando os resultados não são bons, quem paga são os cristãos, que não são políticos. São as igrejas que não fazem parte da política. Vamos acompanhar um pouco o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Quantas culpas os religiosos, os cristãos, a igreja está a receber? Que a culpa da pobreza da população é da igreja, porque rouba dízimos e ofertas. Mas todos nós sabemos que quem administra o orçamento geral do Estado, quem administra a coisa pública, não somos nós, não somos os cristãos,
não são os religiosos, são os políticos. Estes mesmos que querem que os religiosos não façam parte. Nós assumimos a culpa, que estamos a ser culpados pela pobreza do povo. E nós percebemos que, afinal, eles estão a administrar mal o erário público. Então, deixa nós participar agora. Se nós temos culpa, queremos corrigir o nosso erro, participando ativa e positivamente, portanto, na sociedade. O que eu quero trazer aqui de forma muito clara e abrangente, é esse pensamento, que o homem, desde que é homem, como criatura de Deus, sempre participou na organização das sociedades, desde o primeiro mundo até aqui, tanto aonde nós estamos. Bom, pastor, deixa-me ir aqui as perguntas de quem nos está a seguir, e o irmão aqui Recôndito deixou muitas questões. A primeira, deixa eu pegar aqui: é possível um obreiro ser político? Terá influência negativa sobre os membros? Bom, acho que a primeira, o pastor já deu uma pincelada. Certo. Tem muito mais a segunda questão. É possível um obreiro ser político? Devemos lembrar o seguinte: dentro da igreja não se faz política. Igreja, primeiro, é uma instituição apartidária. A igreja não faz política. Assim como a igreja é apartidária, o Estado é laico. Dentro do Estado não se faz religião. É fundamental dizer isso. Vou trazer novamente dois pensamentos. Assim como dentro da igreja não se faz política, dentro do Estado não se faz religião. O Estado é laico e a igreja é apartidária. O que acontece boa parte das vezes? Queremos trazer uma confusão na cabeça das pessoas, confundindo a igreja com o cidadão. São duas instituições completamente diferentes. A igreja é uma instituição diferente do cidadão. Eu sou uma pessoa pública, sou um indivíduo. A igreja é uma instituição privada, portanto, não tem nada a ver com o cidadão. O cidadão que é obreiro, ele é, se for político, é político no partido em que ele estiver, é político no parlamento, se ele estiver no parlamento, não é político na igreja. Não é político na igreja. Na igreja, ele é o obreiro. O inverso também é verdadeiro, ok? O inverso também é verdadeiro. Ele é pastor dentro da igreja, obreiro dentro da igreja, não é obreiro dentro do parlamento e nem dentro da estrutura política que ele faz parte. Mas, estrategicamente, os demagogos tentam misturar tudo para confundir a cabeça das pessoas. Nós vamos encontrar na história, tanto das civilizações, da história política, portanto, do mundo, vamos encontrar vários religiosos a exercerem de forma sadia, portanto, a sua função enquanto político, sem prejudicar a sua imagem como religioso e sem prejuízo da sua imagem enquanto político. O mais importante é servir bem a nação, é servir bem as pessoas. Não tem nada a ver com mistura de posição. Serviu bem a pessoa, serviu bem a sociedade, é isso que importa. Não adianta estarmos a usar títulos para, inclusive, afastar quem pode contribuir muito bem para o desenvolvimento da nação. Não são os títulos mais importantes do que os bons atos. Não são os títulos mais importantes do que o melhor fazer para o bem da população. Temos que deixar as pessoas experimentarem, ao invés de usar os títulos, para podermos cozer um afastamento dessa pessoa na participação ativa da sociedade enquanto cidadão. Há aqui mais uma questão do Recôndito. Ele pergunta: no púlpito é recomendável fazer propaganda de um partido? E se o obreiro usar o púlpito para dar apoio a um partido político, o que
os membros devem fazer, visto que somos laicos? Bom, primeiro, não é recomendável usar o púlpito para fazer, seja que campanha for relacionada à política. O púlpito não é lugar para exposição política de ninguém. Vou repetir aqui. O púlpito não é lugar para exposição política de ninguém. E é errado, é condenável e é crime em Angola usar o púlpito para exposição política. Nenhum obreiro deve estar no púlpito para apresentar o seu programa político, para apresentar o partido em que ele faz parte, para persuadir as pessoas a fazerem parte do seu partido político, para fazer o que seja que leve as pessoas a serem persuadidas, portanto, a aceitarem a afiliação política ou o pensamento político desta pessoa. Escusa-se a falar de política no púlpito, que, aliás, é um lugar santo, não é assim? É um lugar santo. Lembrando também que nós não somos laico, laico é o Estado. O irmão dizia que nós somos laicos. Eu não sou laico, laico é o Estado. Eu sou religioso, ok? Portanto, que exerço a minha fé de forma clara e aberta e não sou laico. Laico é o Estado. É o Estado que não deve ser usado para a expressão da nossa fé. Lembrando que, apesar do Estado ser laico, as pessoas são religiosas. Pastor, pegando aqui mesmo nessa deixa do Estado laico, mas isso não foi um pretexto que se arranjou que é para afastar ainda mais os cristãos da política? Não, é fundamental que o Estado seja laico. Eu defendo a laicidade do Estado. Porque não podemos ter volta e meia uma religião querendo se sobrepor sobre a outra para decidir sobre o que seja para o funcionamento saudável da sociedade. Mas a laicidade do Estado não torna o governo e as outras instituições laicas. É fundamental lembrar isso. O Estado é laico e eu defendo a laicidade do Estado. Por quê? Porque não pode. Hoje são os cristãos, aí vão colocar leis e tal para o funcionamento do Estado com base na sua religião. Amanhã outra religião, a mesma coisa. Não pode. O Estado é laico para absorver todas as forças ativas da sociedade. O Estado vai receber funcionários cristãos, funcionários muçulmanos, funcionários ateus, funcionários isso e aquilo. Isso é fundamental, para não haver a discriminação. Agora, o governo, que é composto por uma estrutura política, ela pode não ser laica. Ela pode exercer algum tipo de fé. Portanto, é fundamental deixar isso claro. O que eu acho é que a forma como o Estado vai lidar com a religião é que é outra coisa. Não é? O Estado é laico e não pode obrigar, persuadir e nem pressionar o povo a ser ateu. Não pode. O povo tem religião, ok? O povo tem a sua religião. Cada um de nós tem a sua religião e deve, segundo a própria lei, ok, de religião e culto, e segundo a Constituição da República de Angola, portanto, não ser, inclusive, questionado sobre a sua religião. Tá? Isso fica claro, eu defendo a laicidade do Estado, mas que não seja uma obrigatoriedade que as instituições da sociedade sejam laicas. Mas aqui há um aspecto que é uma observação que faço, pastor. Se os cristãos aplicarem aquilo que são os ensinamentos, o amor ao próximo, que como mandam as escrituras, não podem conviver ou produzir leis que beneficiem, ajudem a melhorar a vida de todos.
deixa perceber a pergunta. Como é que é a pergunta? Se os cristãos... A questão da laicidade, sim. Sim, o pastor defende que o Estado deve ser laico. Sim, mas a minha nota é Estado laico para que não haja sobreposição de um grupo religioso. Certo. Certo, pastor? Ok. Certo. Este grupo religioso, vamos considerar que são os cristãos que têm o poder. É mandamento amar o próximo a mim mesmo. Certo. Eu, enquanto cristão, se estou na direção de um Estado, não vou produzir leis para beneficiar todos, porque esse é o mandamento, fazer aquilo para mim, não é? Fazer para o outro como eu gostaria que fizessem para mim. Certo. Não estás errado, estás certíssimo. O que é que acontece? Só que este mandamento é até terminar o seu governo, entende? É até terminar a sua posição. Se vir um outro grupo, poderá mudar as coisas. A ideia é preservar o Estado, garantindo que ele vai absorver todo e qualquer tipo de força que vai ajudar o Estado a desenvolver-se. Lembrando que o Estado é diferente do governo. Os governos são eleitos de 5 em 5 anos. O Estado permanece até a duração da nação, ou seja, até eternamente. Não é assim? Portanto, o que separa aqui é o governo do Estado. O Estado é laico. E eu acho que é fundamental não termos um Estado teocrata, por exemplo. É fundamental não termos um Estado que debandeia-se para um grupo em detrimento do outro. Mas vou acentuar aqui. O governo, que é eleito de 5 em 5 anos, não é? Que, no caso, é representado sempre por um partido político, esse não precisa ser laico. Okay? Esse não precisa ser laico. E esse, obviamente, é que vai elaborar leis para beneficiar o grupo em que ele faz parte. Não é assim? Vamos supor, o partido que está na situação agora foi eleito, 2022 veio as eleições. De lá para cá, ele está a elaborar leis, portanto, que beneficia o grupo que eles acham que devem ser beneficiados. Em 2002 podem perder as eleições. Se perder as eleições, vai vir um outro grupo, ok, que vai criar leis, legislar sobre assuntos que também lhes interessam, sem prejuízo ao Estado, que isso é que é fundamental. Sem prejuízo ao Estado. O Estado já estabelece a sua funcionalidade ou a sua forma de funcionar sem prejuízo, portanto, da sua existência. Ou seja, quando um partido A, B ou C, D vai governar, tem que olhar para aquilo que são os princípios da funcionalidade do Estado para não violar as leis, portanto, que o próprio Estado estabelece. Bom, indo mais aqui às questões deixadas pelos nossos amigos, e eu vou pedir que continuem a deixar. Estamos aqui com o pastor Noé Mateus e ele está disponível a fazer todos os esclarecimentos, a ajudar, a elucidar, a desconstruir ideias. E por isso, sintam-se à vontade e deixem aí os vossos comentários. O nosso amigo Xavier Vegas, ele pergunta, pastor, se algum pastor se torna político, chegando a governar algum distrito, município ou província, pode ele continuar como pastor ou deve deixar o pastorado enquanto exercer a função política? Ok. Devo dizer aqui, meu amigo, duas coisas. Bom, primeiro, o pastor é função e é chamado, ok? Então, a pessoa tem um chamado divino para pastorear e tem a função de pastorear. São duas coisas completamente diferentes. Uma vez pastor, pastor para sempre. Agora já não é. Uma vez pastor, pastor para sempre. Vejo aí ex-pastor de tal, ex-pastor de tal. Mas Deus não consagra ninguém duas vezes. Uma vez consagrado, pastor para sempre. Agora, o que o pastor que se
torna político pode fazer, caso, é bom dizer isso, caso lidere uma congregação, tem que mensurar, portanto, a sua responsabilidade política para poder saber se vai dar para conciliar ou não. Lembrando que política não é só estar vestido com a camisola do partido em que cada um de nós faz parte, não é assim? Um gestor público é um político, ou seja, administrador, como disse o nosso amigo, governador e tal, diretores nacionais de instituições públicas são políticos. Esses políticos devem observar se há ou não condições de continuar a fazer, portanto, o duplo trabalho, tanto de servir a sua comunidade enquanto religioso, quanto em servir a sua comunidade enquanto gestor público. No caso, falo gestor público porque o amigo falou aqui, portanto, de pastor eleito para cargos públicos, não é? Administrador e tudo mais. É conciliável. É como um médico que se torna político. É como um advogado que se torna político. Portanto, não há necessidade, portanto, de um pastor ser pressionado a deixar, a menos que ele se sinta, portanto, que deve abrir mão dessa função, lembrando dessas responsabilidades. Lembrando que mesmo a lei de religião e culto, aprovada muito recentemente, não coloca impedimento a pastor nenhum no exercício ou a exercer, portanto, atividades políticas e religiosas. O impedimento jurídico-legal apenas ocorre no caso de um pastor tentar usar a igreja que ele é membro, o púlpito da igreja que ele é membro, para se eleger ou então fazer campanha ou propaganda política. Isso é crime, não se pode fazer. Mas, obviamente, o pastor pode sair à rua, fazer a sua campanha política, angariar votos, candidatar-se a cargos públicos, ser eleito e exercer a sua função política sem prejuízo da sua condição religiosa. Pastor, permita-me saudar aqui o nosso amado irmão Lucas Satula. Muito obrigado por estar conosco. Muito bem, Lucas Satula. Saudações cordiais. Temos mais aqui uma questão. A laicidade volta à conversa, pastor. Laicidade do Estado é fundamental, sim, diz o Recone, do poeta. O Ministério da Cultura pode interferir nas decisões de uma religião? Tem-se visto em algumas aldeias onde sopas e siculos conotam uma denominação religiosa com um partido político. Como ultrapassar? Bom, há alguma dificuldade aqui com a internet, mas para quem só agora se ligou a nós hoje estamos a falar do papel do cristão na política e está conosco o pastor Noé Mateus, que é mestre em psicologia pastoral, bacharel em direito e homem ligado a várias causas sociais. Está aqui também a nos ajudar a elucidar, fazer alguns esclarecimentos acerca do tema. É verdade que estava previsto no nosso programa termos aqui outros convidados, mas por imperativos ou por imprevistos, assim é que está melhor, não os temos, mas estamos aqui neste diálogo hoje com o pastor Noé. E este diálogo enquadra-se num programa que o Portal Arautos da Fé tem vindo a levar. Desde que começamos ontem, tivemos aqui o pastor Ovidio de Freitas também a dar aqui os seus subsídios, a falar, e também lembrar aqui a quem nos está a acompanhar que esta aqui é a semana do Herói Nacional, e depois ainda ao longo da nossa conversa nós vamos falar um pouco disso com o pastor Noé. Por que
os heróis, os religiosos que muitos fizeram, quase que não são tidos, não são achados. Mas vamos falar isso um pouco mais lá para frente, pastor, e agora o pastor vai olhar aqui para a questão do nosso amigo recôndito. Bom, alguns problemas que esperamos que o pastor consiga superar já já. Alguma dificuldade que tem a ver com a internet. Vamos ver desta vez. Já temos o pastor aí do outro lado? Muito bem, consigo ouvi-lo perfeitamente. Tá bem. Ok, então aqui está a questão do nosso amigo recôndito. Interferência do Ministério, do Ministério da Cultura nas religiões, pastor. Ok. Uma violação ao Estado laico. O Ministério da Cultura não pode interferir nas decisões das religiões. Não pode interferir. O que o Ministério da Cultura faz, portanto, ela organiza as religiões, não é? E toda vez que for legislar, são atos administrativos para a organização das religiões no território nacional. Agora, não vai se imiscuir naquilo que são as decisões internas, seja de qual for a religião. Portanto, cada religião tem o seu modus operandi, sua forma de trabalhar, sua forma de apresentar os seus cultos, e o Ministério da Cultura não interfere, a menos que os atos dessa religião ferem a Constituição e a lei. Aí, obviamente, o Ministério da Cultura, com o Ministério tutelar das questões religiosas, pode se interferir. O resto, não pode. Pastor, olhando aqui para a questão da política partidária, um cristão que pertence a um partido político, vamos dizer que é deputado por um partido político, deve-se recusar a aprovar leis que contrariem aqueles princípios bíblicos, vamos falar como o aborto ou outras, ou deve se submeter à disciplina do partido ao qual está afiliado? Olha, assim, a fé não se negocia. A fé não se negocia. O cristão não negocia a sua fé. Verdadeiro cristão, obviamente. Verdadeiro cristão não negocia a sua fé. A fé não se negocia. Há princípios, há valores que não podem ser atacados, não podem ser destruturados. O princípio, o valor da família tradicional, daquela família que nós conhecemos, pai, mãe, filhos, essa família tem essa estrutura familiar, à luz da palavra de Deus, tem que ser preservado. A questão do aborto, há muita discussão a respeito do aborto, e as exceções são mesmo claras e evidentes para essa questão do aborto, para não dar asas até à matança generalizada a crianças, tanto porque há agora muitos grupos, né, que supostamente dizem ser grupos sociais, mas são anti-vida, que almejam e desejam que mulheres pratiquem, portanto, o aborto sem quaisquer condições, inclusive de ajuda a essas mesmas mulheres. Portanto, a defesa da vida é fundamental, e há necessidade, no caso, de todos aqueles que forem políticos cristãos não abrirem mãos da sua fé, independentemente da força política que fazem parte. Daí ser fundamental o cristão já apresentar a sua posição, mesmo no início da sua participação ativa no partido em que está inserido, para não ser coagido a fazer coisas contra a sua vontade. Vamos lembrar que tentar persuadir cristãos a fazer aquilo que supostamente ele deve
fazer parte de uma força política ou de uma estrutura política não é de hoje, já vem de muito tempo, não é? Aliás, a própria Bíblia traz a questão de Daniel, que não comia os manjares do rei e tudo mais, traz a questão de Mardoqueu, que não aceitou se curvar, portanto, diante do rei, Assuero, enfim, é uma série de elementos que demonstram que nós, enquanto cristãos, servos de Deus, todas aquelas leis que vão prejudicar a nossa fé e são contra os nossos valores, não devemos fazer parte, não devemos participar e não devemos aprovar também. Bom, antes que eu coloque aqui a próxima questão, deixa-me saudar aqui o mano Luiz Samacumbi. Obrigado por estar conosco. E ele manda aqui um abraço ao pastor. Muito bom, Luiz Samacumbi. Forte abraço, meu irmão. Bom, e continuar a pedir a quem nos está a acompanhar, olha, está uma conversa super agradável, partilha ali com os amigos que você acredita que precisam de aprender um pouco mais sobre isso, pessoas que ainda têm certos preconceitos no que a política diz respeito, olha, está a ser uma aula, o que seria um debate transformou-se numa aula. Pronto. Pois. Há aqui uma questão interessante e essa é minha, pastor. Colocaria na disciplina, se porventura tivesse um membro da sua igreja, e é deputado, e participou da aprovação de uma lei que viola gravemente princípios bíblicos. Bom, eu acho que se fosse um voto aberto, que geralmente faz aquele voto de levantar as mãos, e eu visse que ele de facto votou para esta lei que fere os nossos valores e princípios, não colocaria na disciplina, mas fazia uma demonstração registrada, porque é fundamental ele ter consciência do ato que lesa a nossa fé, né? Então, mais que for na disciplina, que na verdade, muitas das vezes, ao invés de corrigir a pessoa, de levar a pessoa a cair em si, acaba provocando revolta à pessoa, uma demonstração registrada, uma conversa muito aberta sobre aquele ato e quanto aquele ato pode ser prejudicial para nós, penso ser muito mais vantajoso. Com certeza eu teria uma conversa com o nosso deputado. Teria uma conversa com o nosso deputado explicado. Eu trago essa questão, pastor, porque e tenho estado a ver isso agora a começar também no nosso país, e já vi acontecer noutros países, que aqueles assuntos que vêm contrariar aquilo que nós temos estado a aprender na igreja, aquilo que está na Bíblia, essa questão da homossexualidade, a questão que viola, não é, aquilo que é a estrutura familiar, ou que viola, ou o pastor é jurista, depois vai me ajudar a corrigir isso, viola, ou que fere aquilo que é o princípio de família que nos foi passado pela igreja, a questão do aborto e mesmo a questão da corrupção. Hoje vemos que são pessoas cristãs, são pessoas que foram treinadas, educadas na igreja, que defendem estas coisas. Uhum. Deixa eu dizer o seguinte. A nossa religião, o cristianismo, comete erros sérios de base, ok? Erros sérios de base na formação do homem cristão na sociedade, ok? Daí que muita gente, você vê a quantidade de gente, de crianças, de jovens que entram na igreja sem uma formação, ok? Sem uma formação, sem condições sociais nenhuma, entra na igreja, é instruído,
preparado para a sociedade, mas não incutem na cabeça dele a responsabilidade social, não incutem na cabeça dele a importância de participar na vida política da sociedade enquanto cristão. O que acontece? Quando a pessoa adentra para um partido político, ele não encontra caminho para apresentar a sua fé, porque nunca foi estimulado para isso, nunca foi estimulado a participar como político, como cristão, como um ser sociável na força política. Daí que muitas das vezes nós encontramos esse grande impedimento que faz com que estas pessoas, antes cristãos acérrimos, que frequentavam igrejas, que faziam isso, que oravam, agora que são políticos, simplesmente abrem mão da sua fé. É uma debilidade que as nossas denominações religiosas têm, que no meu ponto de vista, para os próximos tempos, devem repensar muito bem sobre qual o modelo adequado que deve ser usado para a preparação de todos os cristãos, desde a tenra-idade até a maioridade, ok? Para que ele, quando for participar na vida ativa do país, não se esqueça da sua fé e não abra mão, portanto, daquilo que foram seus ensinamentos religiosos ou seus ensinamentos cristãos. Diz, e muito bem, algumas instituições, alguns grupos políticos e até religiosos que dê-me uma criança e farei ele religioso para toda a vida. Esse devia ser o pensamento. Dê-me uma criança e farei ele um bom cidadão para toda a vida. Nós, os adultos desse tempo, temos que começar a valorizar a formação da terra-idade com aquilo que nós gostaríamos de ver assim que a criança crescer. Né? Não sei se cresceste na igreja, mas eu cresci na igreja, não é? Eu fui educado com valores tanto religiosos, ok? Mas nunca me tinham falado da importância de eu, cidadão, ser cidadão na terra e um dia que o Senhor me tomar, ser cidadão do céu. Isso tive que fazer como se diz, né? Uma descoberta. Não é assim? É uma descoberta. Quer dizer, que você se depara que você não é só religioso, que você não tem só fé, que você, afinal, não é só espírito. Você também é um ser social. Né? E muitos cristãos ainda não se descobriram. Estão à espera que vão ser políticos no céu. Estão à espera que vão governar no céu. Muitos políticos estão à espera, muitos cristãos estão à espera de exercitar a sua cidadania no céu. Devo lembrar a todos que a nossa passagem nessa terra só há uma. Essa é a única vez que nós estamos a passar por essa terra. E tudo que deve ser feito, que seja lícito para o bem dessa terra, nós devemos fazer. Eu vou repetir aqui. Tudo que é lícito, que devemos fazer para o bem dessa terra, nós devemos fazer. O dia que você morrer, você nunca mais vai voltar por essa terra. Então, a nossa participação enquanto seres sociais, enquanto cristãos, enquanto religiosos, tem que ser ativa, de forma a deixarmos as melhores pegadas para as próximas gerações. Bom, pastor, há mais aqui uma outra questão, que é: quem governa ao longo do exercício pode cometer alguns atropelos, pode criar leis, normas que ofendem princípios que nós, que ofendem a nossa fé. Vou resumir aqui. O cristão, nós enquanto cristãos, podemos reprovar, podemos nos manifestar publicamente quando isto acontece, ou é um pecado, já que a Bíblia também nos adverte a sermos obedientes.
deve protestar. Quando se legisla algo que vá contra os seus valores e princípios, não se esqueça de protestar. O protesto é um dos maiores exercícios de cidadania. É a expressão da liberdade do cidadão. Okay? O cidadão que sente que foi criada algum tipo de lei, algum princípio jurídico legal, que foi criada alguma norma que fere os seus valores e princípios, vou repetir aqui, não se esqueça de protestar. É fundamental que você proteste. Tem que separar as autoridades instituídas com os atos da autoridade. Vou repetir aqui. Tem que separar as autoridades instituídas com os atos da autoridade. Eu e todos devemos respeitar a autoridade e não deixar que os atos da autoridade nos tirem o direito de sermos cidadãos respeitados a nível da sociedade. Portanto, se houver um ato praticado pelo governo que seja contra os meus valores e princípios, eu protesto, ok? Dentro daquilo que são os meus direitos, com os meios legais que me são atribuídos, que não são lícitos a serem usados. Assim como eu vou protestar sempre que ocorrer uma situação do gênero. Não podemos nos acuar, não podemos deixar que sejam criadas leis e normas que ferem os nossos valores e princípios, que ferem a nossa fé, que vai contra a nossa religião e simplesmente acharmos que se protestarmos estamos contra o Estado. Agora aqui um problemazinho novamente com a comunicação. Nós queremos que vai ser superado já. E você que só agora se ligou a nós, saiba que estamos a falar do papel do cristão na política e está a ser uma conversa muito agradável. Estamos com o pastor Noé Mateus, que, como já referi no início, é mestre em psicologia pastoral, bacharel em direito e homem ligado a causas sociais. Está a ser uma conversa muito interessante, com várias questões aqui já deixadas pelos internautas. E continuamos, olha, já está de volta, já está resolvido o problema de comunicação. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Consegue ouvir-me? Perfeitamente, pastor, perfeitamente. Eu não consigo ouvir, não tenho o seu retorno. Pastor, não me ouve? Não. Pastor, não consegue me ouvir? A mímica. Estou a ler apenas os seus lábios, mas não consigo ouvir. Um segundinho. Consegue ouvir-me? Um segundinho. Perfeitamente. Mas eu não Só consigo um ouvir. segundinho. Um segundinho. Pastor, consegue me ouvir?
Agora sim, agora sim. Ah, que bom. Oh, que bom, oh, que bom. Pronto, continuando com a nossa conversa, eu tenho mais aqui uma questão para o pastor. Um partido de matriz cristã, ou basear para se calhar para os internautas nos perceberem, um partido criado com base em princípios cristãos, princípios bíblicos, seria uma solução para os problemas que a sociedade enfrenta, particularmente a nossa? Bom, primeiro devo dizer que desde 2010 que a luta feita pelas forças políticas, aquelas consideradas de esquerda, foi evitar que se criasse uma força política que tivesse cariz cristão, né? A única força política no rol dos partidos políticos angolanos que é de direita e defende a matriz cristã, portanto, é a FNLA, não é? O Partido dos Irmãos, daí o nome Partido dos Irmãos, e essa possibilidade hoje já não existe, ou seja, quando você vai ao Tribunal Constitucional, já criam toda uma série de mecanismos para impedir que se crie forças de direita. Eu penso que a ideia é evitar que se criem blocos, um bloco de direita, já que tem boa parte dos partidos políticos são de esquerda, aqui em Angola, não é? Só a FNLA é que é o partido de direita. E você vê o tratamento, a FNLA só consegue um deputado. E se conseguir, né? E se conseguir? Porque é um partido de matriz cristã, portanto, do bloco de direita. Fica sozinho e é debandado, portanto, no parlamento. Hoje isso já não é permitido e acho que se a FNLA sai do rol dos partidos políticos, tanto nacional, deixamos de ter, inclusive, um único partido, o único partido de direita que Angola tem. Não é o partido que é a solução. É fundamental dizer isso. Eu vou repetir aqui. Os partidos não são em nenhum e em algum momento a solução para solucionar ou resolver o problema de uma nação. Esqueça isso. E esse é o método mais errado e mais absurdo de pensar na solução do país. Por que o nosso país está como está? Porque achamos que a solução é o partido. Não é o partido. Não são os partidos. São as pessoas. Ok? Analisa se o político não vote em político que vá contra os seus princípios. Queres ter uma sociedade que você se enquadra, que te compreende, que você consegue, portanto, se perceber. Não vote em partidos, vote em pessoas. É fundamental dizer isso. Nós ouvi um político a dizer, olha, em Angola, os angolanos já têm, portanto, já estão segmentados em partidos políticos. E os angolanos votam em partidos porque é demagogia, ok? É demagogia. E nunca vamos ter, olhando para esses princípios, essa forma de voto, nunca vamos ter um país equilibrado. Por quê? O ladrão que é presidente de um partido, ele vai governar e vai roubar. Porque você não votou na pessoa, votou no partido dele. Por mais que tenha uma base de pessoas que são justas e honestas, ele, que é o líder, o cabeça do partido, não é honesto, você vai votar no partido, se esquecendo que ele é o ladrão. Não vote em partidos, vote em pessoas. Então, o que é que você vai fazer? Analisa a biografia do seu candidato. Esqueça isso de partido cristão que vai resolver o problema do país, partido ateu que vai... Esqueça isso, esqueça isso. Sempre deve se olhar no candidato, ou seja, o candidato
candidato à presidência da República, sejam os deputados. Quem são esses que estão a nos propor como governantes? Ok? É nesse pensamento que se deve fazer uma eleição que vai trazer benefícios à nação. Quem são? Têm ficha suja? São corruptos? Quem são essas pessoas que estão a se propor nos governar? São pessoas que defendem Bom, mais uma quebra no sinal daqui na comunicação com o pastor Noé. Vamos aguardar a qualquer altura o pastor regresse. Vamos esperar alguns segundinhos para ver se o problema na comunicação fica ultrapassado e voltamos aqui a nossa conversa hoje sobre o papel do cristão na política. Temos de volta o pastor. Pastor, pode prosseguir, a comunicação não está a ajudar. Parece que quem está a cuidar da comunicação não é um cristão. E também há muitas ligações a circular, etc. Pronto. Devo dizer o seguinte. Depois das eleições, depois das últimas eleições de 2000 foi em 2008 que tivemos antes da 17. Não. Tivemos. Pronto, tivemos a primeira. 12. As nossas primeiras eleições foi em 2009 ou 2008? Já não me recordo muito bem. 2008, não é? Tivemos 2008, depois 2012. Ok, muito bem. Depois de 2008, ok, a estratégia dos atuais políticos foi desmembrar, ok, a política nacional e montar uma nova forma de fazer política em que a pessoa, o cidadão, não votaria mais no indivíduo, mas no partido. Ok? Isso rebentou com a nação. O país está como está, porque nós deixamos de votar no indivíduo. A concorrência era muito grande. O indivíduo se esforçava para ser presidente. Hoje não, o indivíduo não precisa se esforçar para ser presidente do país. Ele tem a base do partido. Ok? E nós somos obrigados, por mais que nós não gostarmos, portanto, não acreditarmos no político, o fato dele estar a liderar uma força política que nós temos simpatia, nós votamos no partido dele. Okay? Então, eu acho essa uma das piores formas de eleger alguém para governar uma nação. Mas pronto, é a que temos. Só devo referir aqui a todos os internautas que para nós é fundamental que quando você for votar, não olhe se o partido é cristão, se é A, B ou C ou D. Olhe para os candidatos. Aqueles candidatos que nos estão a apresentar. É corrupto. Aquele candidato que está a dizer que nós devemos elegê-lo como presidente, como vice-presidente, como deputados que fazem parte da lista, são corruptos. Ok? A partir daí, você pode votar, porque no final do dia, ou seja, no início você vota por causa da cor da bandeira do partido, você vota por causa da camisola política, mas durante os 5 anos, ok, você sofre porque você elegeu pessoas que vão prejudicar não somente a si, mas a sua família e a sociedade no geral. Pastor, antes mesmo de prosseguirmos, há pouco o pastor fez referência
referência aqui a partido de esquerda, a partido de direita. Ajuda-nos a perceber bem o que é isso, partido de esquerda, o que é partido de direita. Ok. Os espectros políticos são fundamentais. Angola, nem tanto, mas em várias partes do mundo são fundamentais para a decisão do eleitorado, não é? Os partidos, os espectros políticos são diversificados, desde os partidos de esquerda, esquerda moderada, esquerda extrema, extrema esquerda, partidos de direita, direita moderada, direita extrema, partidos de centro, partidos liberais. Toda essa dinâmica e movimentação política é para defender uma ideologia política. Aquilo que cada uma dessas forças, alguns partidos têm essa tendência, acham ser o correto para governarem a sua nação. Vamos lá, para o nosso caso, que temos um partido de direita, que é a FNLA, e temos vários outros partidos de esquerda, seja de centro ou, portanto, de esquerda, no caso, refiro centro-esquerda ou partido de esquerda. Portanto, essa divisão ela é baseada em alguns princípios fundamentais. Primeiro, vou dar aqui alguns exemplos. Os partidos de direita são conservadores. Os partidos de esquerda são progressistas. O que é que isso significa? Significa que os partidos de direita sempre preservam a estrutura básica da sociedade. Aquilo que é a sociedade, tanto como no nosso pensamento, enquanto religiosos ou cristãos, Deus fez, baseado no princípio da vida, da família. Portanto, tudo isso é baseado no valor, portanto, das forças políticas de direita. A esquerda é mais progressista, ou seja, aquilo que a sociedade pedir, eles fazem. Se vai ser bom ou não, isso é outra coisa, mas vamos lá fazer. Então, se vai ferir, se vai ferir um pequeno grupo ou um grupo de pessoas ou não, desde que vai lhe dar votos, visibilidades, eles fazem. Portanto, a esquerda é muito mais progressista, é muito mais flexível a mudanças, portanto, bruscas, portanto, daquilo que é a funcionalidade da sociedade. A esquerda é muito mais flexível. Há outros elementos que são fundamentais para distinguir a esquerda da direita. Enquanto a esquerda sempre decide estender as mãos, vamos dizer, aos pobres para ajudá-los, não é? Ou seja, vamos alimentar os pobres, vamos dar casa às pessoas. A direita pensa um pouco diferente. Ao invés de darmos o peixe, vamos dar a cana de peixe para pescar, né? Vamos criar oportunidades para que as pessoas possam trabalhar e se alimentar. Então, cria-se um movimento maior no campo do trabalho e da prosperidade, diferente da esquerda, que sempre vai olhar para, portanto, o Estado como uma instituição, ok, paternal, não é? E torna as pessoas bastante preguiçosas, porque as pessoas vão sempre depender do Estado. Então, daí começam a surgir essas questões. Estado, nós precisamos de água, nós precisamos de energia, ou nós precisamos disso. E o Estado aparece como se fosse, não é, o bonzinho que vai ajudar os pobres, porque eles pediram água, pediram energia. A direita não, a direita é mais diferenciada, do tipo, ok, você vai ter que trabalhar para você poder ter benefícios dessa situação, desses serviços. Então, as pessoas se tornam mais produtivas, se tornam cada vez mais autossuficientes. Portanto, conseguem as suas propriedades fruto do seu trabalho, que é isso que dignifica, de facto, o ser humano. São esses e outros elementos, há vários outros
mas esses são aqueles que eu pude citar até aqui. Pastor, é exagerado dizer que o cristão verdadeiro não deve apoiar um partido de esquerda? Olha, os partidos de esquerda, penso que toda vez que você for votar, e eu já disse isso há pouco tempo, não olhe somente naquilo que é o partido, ok? Partido como estrutura. Para você saber se você vai votar ou não, e se é certo ou não, você tem que ler os programas desse partido, tem que ler o estatuto desse partido, tem que ler, portanto, aquilo que é o fundamento desse partido, para você saber se, enquanto cristão, servo de Deus, o seu voto vale a pena ou não, ok? Há partidos de esquerdas e há partidos de esquerda, atenção. Por exemplo, partidos de esquerda que defendem a erradicação da religião. Claro que eu não vou votar num partido que defende a erradicação da religião. Mas eu posso votar num partido de esquerda que permite a funcionalidade da religião, ainda que seja de esquerda. Portanto, é muito pelo valor que esse partido carrega. Okay? Não é o facto de ser de esquerda que nós vamos olhar como um partido mau. Okay? Que nós vamos diabolizar. Não é assim que se faz. É olhar por aquilo que é o espectro, a funcionalidade, os valores e princípios desse partido, que vai determinar se eu de fato devo votar nesse partido ou não. Bom, dizer aqui a quem nos está a seguir que estamos a conversar com o pastor, não é, Mateus, e aqui o tema de hoje é o papel do cristão na política. A nossa conversa já dura 1h12. Vamos conversar até 1h30. Temos aí mais quase 20 minutos de conversa, e você que nos está a acompanhar ainda tem tempo de deixar aqui algumas questões. Pode fazê-las, que o pastor Noé vai respondê-las com todo o prazer. Pastor, eu quero aqui atravessar o Atlântico para analisarmos o que está a acontecer na América, tanto a América do Sul como a América do Norte, e ver que relação isso pode ter com a nossa vida, a nossa vivência. Os evangélicos estão a ganhar muita força, por exemplo, na América do Sul, e o voto dos evangélicos já determina quem é que vai assumir o poder. O pastor tem estado a acompanhar isso. Como é que relaciona com o que vê aqui na nossa sociedade? E juntando já também aqui o que está a acontecer na América, né? Temos hoje um evangélico, bom, embora também haja muito por se dizer sobre o presidente da América do Norte, mas vamos apresentá-lo assim como um evangélico que foi colocado no poder fruto dos votos dos evangélicos, não é? Ele de facto é um evangélico. Ele é evangélico e isso aqui não podemos tirar, portanto, dele. Ele assume-se como ser evangélico, e nós respeitamos aquilo que é, portanto, a afirmação do presidente americano. Olha, o voto dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos, em países que têm uma predominância religiosa cristã, sempre fez a diferença. O que acontece é que nessas sociedades que acabamos de citar, Brasil e Estados Unidos, acabaram despertando sobre a importância de votar em partidos que valorizam fundamentalmente a fé cristã. É isso que nós precisamos despertar também. Porque há coisas que não devem ser permitidas que aconteçam. Fundamentalmente, quando nós, pelo voto, autorizamos que essas coisas aconteçam contra nós.
Por exemplo, peço perdão às várias repetições do por exemplo, que eu não gosto muito de repetir isso, mas pronto, força também da situação. Vamos ver que o brasileiro percebeu que sempre que fossem legislar a nível das estruturas sociais no Brasil, a igreja sempre ficava para trás. No final do dia, era o grupo mais representativo, ok? Os católicos também perceberam isso. O Brasil é o maior, tanto o país mais católico do mundo. Os Estados Unidos é o país mais evangélico do mundo. O fundamento dos Estados Unidos é o evangelho. Então, temos duas estruturas que foram fundamentadas basicamente na religião. Mas na hora de os partidos que governaram anteriores e os presidentes que governaram anteriores a estes que estão, na hora de tomarem posições, na hora de assinarem decretos, na hora de fazerem leis, o grupo que mais lhes votava e portanto, os colocava no poder, que tem maior representatividade, eram esquecidos. Por isso, os religiosos despertaram, começaram a fazer uma caminhada, portanto, que valorizasse a fé do povo. Estas nações são laicas, ou seja, o Brasil, no caso, é uma nação laica, ok? Mas não é laicista, ou seja, o povo tem religião. E mais de 50% do povo brasileiro é católico, o resto, boa parte, é evangélico. Não se pode desprezar estes grupos. Como é que se vai criar leis que ferem grupos representativos para dar espaço a grupos menos representativos? O que é que começou a acontecer no Brasil? As igrejas começaram a ficar para trás, os grupos religiosos começaram a ficar para trás, começaram a valorizar o quê? A homossexualidade, começaram a valorizar o aborto, começaram a valorizar valores e princípios que ferem a fé da maioria da população. É aí onde o Brasil, portanto, abriu as portas para o ressurgimento, atenção, diga-se de passagem, dos partidos de direita. Porque os da esquerda não perceberam que o povo era cristão e que estava a se sentir ofendido pela forma como eles eram desprezados em detrimento de uma minoria que era muito bem representada pelos partidos de esquerda. O mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. A homossexualidade começou a ganhar visibilidade, os grupos de aborto começaram a ganhar visibilidade em detrimento dos grupos mais representativos, que são os evangélicos e os católicos. Eu acho que quem não se sentiria ofendido, não é? Na hora de aprovarem leis, exararem decretos, fazerem uma série de atos jurídico-legais, se esquecem de quem os elegeu. E é isso que tem que ser analisado. O mesmo está acontecendo aqui. Os evangélicos, os católicos estão a despertar, porque, vezes sem conta, vão se sentindo lesados pelas decisões que vão sendo tomadas por parte, portanto, de quem governa. Pastor, os evangélicos, como é que analisa a força dos evangélicos aqui em Angola? Olha, nós somos a maioria, os evangélicos, no caso, somos um grupo bastante significativo, mas que precisa despertar sobre a sua participação ativa na sociedade. Ainda não despertamos, há um trabalho muito longo a ser feito, mas que deve ser feito
porque hoje não é mais uma questão de ser evangélico ou católico, é uma questão de defesa dos nossos valores judaico-cristãos, aqueles que nos trouxeram até aqui. Então, é hora, sim, de despertarmos e encontrarmos formas e meios de proteger a nossa fé, porque estão a surgir outros grupos de pressão que, infelizmente, são contra os nossos valores e princípios. Disse que quando a maioria relevante não sabe a sua posição, a minoria irrelevante usurpa a posição da maioria relevante. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós, cristãos, seja católicos ou evangélicos, somos a maioria. Juntos, nós formamos, portanto, Bom, mas uma dificuldade na comunicação com o pastor não é? Vamos aguardar que o pastor regresse a qualquer instante para terminarmos aqui algumas questões que temos, já que também estamos na fase derradeira da nossa conversa. Temos apenas mais alguns minutos e vamos aguardar que o pastor regresse. Bom, sabe que hoje estamos a falar do papel do cristão na política e estamos a ter aqui a fazer várias questões ao pastor, não é? Que está a responder, e você tem também a oportunidade de deixar aqui a sua dúvida, precisa de algum esclarecimento, para que o nosso convidado de hoje possa responder e ajudar a clarificar a sua dúvida, não é? Ou se calhar não clarificar, mas dar o conhecimento que precisa saber sobre o papel do cristão na política. Nesta fase já estávamos, antes de termos o problema na comunicação, estávamos a olhar para o que acontece um pouco na política internacional, concretamente na América do Sul e na América do Norte. Vamos aguardar que a qualquer instante o pastor retorne aqui à nossa sala de conversa. Enquanto o pastor não retorna, deixa-me dizer que esta semana é especial para o Portal Arautos da Fé. Trazemos uma programação diferente da habitual. Estamos aqui a olhar para o papel do cristão na política. Amanhã teremos uma outra conversa, tem outra personalidade religiosa que vai trazer aqui, prestar aqui o seu conhecimento. Na quinta e na sexta teremos outros arautos, outras personalidades religiosas que também estarão aqui a fazer, a emprestar o seu saber para construirmos um pensamento novo, se calhar, vou aqui usar essa expressão, e também ajudar-nos a ter uma percepção diferente daquela que atualmente temos quando se fala de política. Temos de volta o pastor e vamos prosseguir com a nossa conversa. Pastor, estávamos a olhar ali para o fenômeno da América do Norte e eu já estava aqui a preparar uma outra questão. Pastor, sente necessidade de uma bancada evangélica no nosso panorama político? Hoje é fundamental. Hoje é fundamental termos uma bancada evangélica, porque já eu disse aqui, vou somente reiterar, o que está em causa hoje, primeiro, é a representatividade, ok? Representamos um bom número de pessoas no nosso mosaico, portanto, social.
representamos um número considerável e não é bom que, sendo nós um grupo considerável, não ter representantes na Casa das Leis. Não é bom que isso ocorra. Por quê? Porque toma-se tanto iniciativas, fazem-se leis que muitas das vezes vão contra os nossos valores e princípios. Mais uma vez surge aqui os nossos valores e princípios. E não está aí ninguém para reivindicar, para falar da importância de alguns elementos que devem ser levados em conta. Portanto, com uma bancada evangélica, fica salvaguardado, portanto, aquilo que são os nossos valores e princípios, aquilo que são os nossos ensinamentos, porque, infelizmente, quando se vai quando se vai legislar, se não tiver o grupo que portanto, representa aquele grupo que se vai fazer uma lei do qual se pretende ou não, vamos dizer assim, dirigir, orientar e etc. Se não tiver os representantes deste grupo, fica complicado. E o que está a acontecer agora é exatamente isso. Há coisas, por exemplo, que estão na lei de religião e culto que muitos de nós, pastores, discordamos, né? Discordamos, mas ninguém estava lá para poder dizer que aquele aspecto, esse ou aquele aspecto, não devia constar, portanto, na lei. E ainda que tivesse alguém que dissesse, sabes que, por mais que tenha consulta pública, no final das contas, quem decide são os deputados ou a Casa das Leis, no caso, e o Presidente da República. Então, com uma bancada evangélica, seria muito bom para fortalecer aquilo que foram os ganhos que os nossos pais na fé conseguiram até aqui. Há uma pergunta, eu disse que faria a pergunta um pouco mais lá para frente, e de facto foi quando nos colocamos este questionamento, foi assim que pensamos nesta semana de convidar personalidades para falarmos de política. Acho que não tem sido muito comum. Faltam 2 minutos para o nosso tempo. Exatamente. Mas a questão tem a ver com... Essa é a Semana do Herói. E normalmente fazem-se algumas atividades, homenageiam-se pessoas, mas salvo erro, eu não tenho visto personalidades religiosas serem homenageadas pela sua participação nos vários processos políticos que aconteceram em Angola. O pastor também tem esta percepção que eu tenho, que os religiosos que participaram e participam ativamente na construção desta nação têm sido marginalizados. Mas os religiosos, para os políticos que temos, vão ser homenageados por quê? Para eles, os religiosos só servem quando for para Catar, para ir buscarem votos. Não servem para mais nada. Os religiosos são descartáveis de 5 em 5 anos. Vão homenagear o religioso por quê? Que no final do dia eles usam uma pequena pressão e o religioso tem que ceder à pressão. Isso não serve. O que tem que acontecer mesmo é a comunidade religiosa começar a perceber a importância que tem de mostrar o seu verdadeiro papel a nível da sociedade. E assim, senão fica essa coisa que nós conhecemos, esse filme que nós conhecemos, a homenagem de tudo quanto é canto, toda a gente é importante. Os religiosos ficam na igreja. Fica na igreja. Você fica na igreja que você não é cidadão. Eu digo sempre que nós somos vistos como cidadão de segunda. O religioso é um cidadão de segunda. Porque olha para a forma como as pessoas falam dos pastores.
sempre encaram os pastores como analfabetos, que não estudaram, que são roubadores de dízimos e ofertas, que são atrasados mentais, que se aproveitam das pessoas, não é? Não é assim que eles pintaram as pessoas. Achas que quem pintou os pastores hoje religiosos assim? São os políticos. São os políticos que vendem essa informação. E o povo compra e usa isso contra os religiosos. Então, os religiosos, tecnicamente, só têm valor a partir de agora, desse período, né? Desse período para diante. Porque estamos há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, 1 ano e 6 ou 9 meses, para as próximas eleições. Então, os partidos já estão a procurar formas de fazer campanha, já chegam um pouco mais próximos, mas nada de relevante, nada que vá, de facto, mostrar que aquele religioso tem uma certa importância na comunidade, não é? Tanto, eu acho que esperar que haja essa nomeação, essa valorização, acho que nessa altura, para os políticos que temos, e falo de um modo geral, sem citar partidos sequer, porque acabam sendo, no final de tudo, as mesmas pessoas, ou os mesmos que têm os comportamentos semelhantes, eu não espero nada de novo. Pastor, esse mesmo já para terminar, não vou fazer uma pergunta, mas vou pedir que faça assim um remate final sobre o nosso tema, o papel do cristão na política. Ok, muito obrigado. Eu devo dizer o seguinte: o cristão é um ser social e sociável, que Deus, dentro da sua graça e misericórdia, começando por Adão e Eva, que foram os primeiros a governar, organizando o Éden. Até aqui foi e sempre será, dentro da vontade de Deus, que nós tenhamos um papel ativo, positivo e importante para a melhoria da nossa comunidade. A comunidade, a sociedade, depende do nosso papel, que é transformar, primeiro, o indivíduo, depois, o meio que estamos inseridos, com base nos nossos ensinamentos. Os ensinamentos, no caso, judaico-cristão. Daí a importância de termos um papel preponderante para que, cada vez que for eleito um governante, cada vez que um partido for a governar, seja com base naquilo que nós desejamos e sonhamos. Se nós não nos envolvermos enquanto seres sociais que têm uma fé, que é a fé cristã, outros grupos hão de fazê-lo por nós. E aí perderemos a relevância que temos a nível da sociedade. Então, que todo cristão faça o seu papel como cidadão, como ser social. Bem-aja. Muito obrigado, pastor Noé Mateus, pela vossa disponibilidade, por estar aqui conosco nesta 1 hora e 34 minutos, respondendo aqui questões nossas, questões dos nossos amigos, dos nossos seguidores. Obrigado mesmo. Faltam até palavras para lhe agradecer, sabendo que tem também outras tarefas, ainda guardou tempo para estar conosco. E queremos que a porta esteja aberta para outras oportunidades. Sem problemas, que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi formulado. Naquilo que podemos ajudar, nós estamos aqui. Muito obrigado. Assim que esteve conosco durante esse tempo, muito obrigado e até a próxima. Bye.